Olá, sou Alexandre Maquin e depois de muito tempo, uns 6 meses eu acredito consegui voltar a fazer vídeo aqui pro tempo de tela. Mas como eu não tô assistindo as novidades, na verdade nem tô acompanhando nada direito, eu fiquei pensando em fazer uma proposta diferente, trazer algo diferente. E no caso, eu queria pegar filmes antigos, clássicos e dar uma revisitada nessas obras. E por causa disso, o nome desse bloco é Revisitando. Talvez eu mude no futuro, não sei. Muito provisório o nome. Mas no caso de hoje, eu queria falar de um filme que é um filme de Natal. Tudo bem, o Natal já passou, mas o filme ele vai do Natal até o Ano Novo. Então eu acho que ainda tô no período certo. E no caso eu quero falar sobre Tokyo Godfathers, o terceiro filme do Satoshi Kon, que para mim é um dos melhores cineastas japoneses, mas que teve uma carreira muito curta. No caso, esse ano de 2020 já fazem 10 anos do seu falecimento. Eu gosto muito das obras dele e eu acho Tokyo Godfathers é o filme mais diferente que ele produziu. Tanto filme, as animações, os mangás dele, Tokyo Godfathers ele tá muito fora do que ele normalmente fala. Bem, é um filme que foi lançado lá em 2003, então você já teve um bom tempo para assistir ele. Então, por favor, não me venham reclamar de spoilers. Já tô falando de um filme de quase 20 anos. O interessante antes de eu começar a falar sobre Tokyo Godfathers é que é um filme de Natal. Ele ocorre no período de Natal. Na verdade, ele começa no Natal e vai mais ou menos até o Ano Novo. Então é um filme que dura uma semana, mais ou menos. E ele não é bem original. Bem, falar sobre Natal não é uma parada muito original. E a forma com que ele trabalha também não é nada muito novo. Os lugares são diferentes, mas a ideia não é tão nova. Porque esse filme, ele é muito baseado no filme Os Três Padrinhos de John Ford. E se você gosta de filme antigo, já é bem mais antigo. Só que lá nós acompanhamos um filme de faroeste, de western, de 3 bandidos que roubam uma diligência e acabam encontrando uma mãe. E ela pede para eles levarem o seu recém-nascido para Nova Jerusalém. 3 pessoas, um bebê, os Reis Magos? Não sei. E aqui nós temos o caso 3 sem-tetos, 3 pares da sociedade que encontram também um bebê no lixão e que decidem levar eles para os pais. Aqui acaba sendo mais o fato dos 3 reis magos encontrarem Jesus e estão devolvendo para João e Maria. Uma pequena diferença. Mas bem, quando eu falo que o filme ele é bem diferente de tudo o resto da obra do Satoshi, é mais pelo fato que todos os outros materiais que o Satoshi produz, ele sempre tem a temática da realidade. Realidade como assim? Você sempre vai ter a protagonista, normalmente suas obras são baseadas em protagonistas, acho que todos os filmes dele são, na verdade são todos os filmes dele, pra falar a verdade, em que elas estão tendo uma situação real e estão ao mesmo tempo verificando a realidade das situações. Por exemplo, o filme Perfect Blue, que é o filme de lançamento dele de 97, começa na pequena situação de uma garota que ela era uma cantora decide virar atriz. Só que nisso ela começa a ter um conflito existencial sobre ela na vida privada, ela na vida pública, ela na internet e a forma como os fãs veem ela. Talvez você já tenha visto esse filme como o nome de Cisne Negro. Aronofsky adora pegar o material do Satoshi Kon, só dizendo. Ou você pode ir pro filme do Millennial Actress, que é lá de 2001, em que também conta a história de uma atriz, só que já é de uma atriz bem senhorinha, que ela vai fazendo mais ou menos a sua biografia da sua vida, é óbvio. Só que no meio da sua biografia ela começa a confundir o que é real e o que não é. Por exemplo, ela vai contar um casamento que ela foi. Só que quando ela vai narrando essa história, ela começa a lembrar de um filme que ela fez sobre casamento. E ela mistura o que é uma história que ela vivenciou com os papéis dela que também são sobre casamentos. E por aí vai. E nós também temos Páprica, que é o suprassumo. Temos aí um filme chamado A Origem, que pegou basicamente o conceito de Páprica, da doutora que ela consegue entrar no sonho das outras pessoas, né? A gente já viu isso daí.
Mas aqui em Tokyo Godfather, nós não temos essa discussão sobre realidade ou algo parecido com isso. É uma história bem linear. 3 sem-tetos que encontram um bebê e querem levar ele de volta para os pais. Ponto. Só que aqui é um filme que se baseia muito nas conveniências, ao acaso. Tudo bem que encontrar um bebê no lixo não seja algo que todo mundo faça e não seja uma situação corriqueira, é o nosso start, tudo bem. Mas todas as outras situações acabam acontecendo por uma conveniência muito grande. Por exemplo, a criança está com fome, logo eles estão andando em um cemitério e encontram em um túmulo oferendas de fralda e leite. Eles têm que encontrar um certo lugar. Misteriosamente eles batem com uma pessoa que conhece tal lugar, sabe? São essas pequenas coisas que normalmente eu falaria, nossa, isso daqui tá só pra agilizar o roteiro, sabe? O cara não pensou no que ia fazer, falou, maneira mais fácil. Mas aqui faz sentido. Mas bem, sem eu avançar totalmente a história e matar meu roteiro, vamos voltar desde o início. Bem, o filme começa com o Jin, que é o alcoólatra, a Hana, que é uma drag queen, e também tem a Miyuki, que ela é uma adolescente que fugiu de casa. No âmbito, o Jin e a Hana, eles estão assistindo um sermão. Eles estão numa igreja campal escutando o sermão do Natal, no caso. Mas eles não estão muito ali importando por isso, e sim na refeição que vai vir logo em seguida, que é o grande motivador deles. E na hora que eles conseguem essa comida, que eles se reúnem com a Miyuki, eles decidem que tá na hora de trocar presentes, eles vão arranjar uns presentes. E para isso eles vão até um lixão, em que eles já tinham ido previamente e que eles estão retornando lá para ver o que eles conseguem garimpar. E nesse ato de garimpar, que eles acabam encontrando o bebê, o nosso Jesus nessa história. E quando eles encontram essa criança, eles acabam, no caso a Hana, que é a que se fica mais ficcionada com a criança em um primeiro momento, ela batiza ela de Kyoko. E tipo, Kyo é puro em japonês e Ko é de criança, então ela se torna uma criança pura, pureza. E junto com a Kyoko eles encontram uma bolsa com vários itens que ajudam eles a iniciar essa peregrinação em busca dos pais. Encontrar essa criança é a nossa primeira coincidência nessa história. Tudo bem que a história tinha começado de algum ponto, então essa coincidência em si não é um problema. Ao longo dessa história, principalmente a Hana, ela é o único personagem que vê toda a situação como uma providência divina. A Kyoko, a criança, ela serve como um catalisador para eles resolverem os próprios problemas. E também a Hana fala que a criança é a providência de Deus. Ela repete isso algumas vezes ao longo do filme. E à medida que nossos protagonistas, eles começam a aceitar mais o fato de ter que levar essa criança aos pais, inicialmente eles já queriam levar ele para a polícia, é uma ideia óbvia, mas com a negativa da Hana, porque ela é uma ex-drag queen, ela sempre teve o sonho de ser mãe, e por ela encontrar um bebê no lixo, ela via ali uma oportunidade, não bem uma oportunidade, mas ela via tipo assim, é Deus me dando essa oportunidade, me dando essa chance. Mas ao mesmo tempo que ela vê isso uma providência divina, ela já sabe, como todos os outros, que, cara, nós somos sem teto, o que nós vamos prover para essa criança? E acaba sendo interessante todos esses diálogos iniciais, principalmente porque ele explica muitos personagens. São personagens que eles falam do seu passado, das suas tragédias, mas não fica didático e não parece sem tom. Tipo, por que do nada você começou a falar disso agora? Não. As situações que são ali criadas e o fato de ter essa criança faz eles relembrarem de feridas do passado e explicarem suas situações. O que você pode acreditar ou não, tendo em vista que eles são personagens questionáveis. Então, quando o Jin fala que ele
está ali agora porque ele perdeu toda a sua família, porque ele não teve dinheiro para cuidar da criança dele quando ela estava doente, que ele foi um ciclista e que entrou em esquemas de jogos para tentar arrecadar dinheiro, você pode acreditar, mas também pode duvidar, porque o cara é um alcoólatra, então você não sabe o quanto daquilo é ou não é verdade. E isso vale para todos os outros personagens. Mas enquanto nossos personagens estão fazendo essa busca de encontrar os pais da Kyoko, tudo ocorre de uma maneira um pouco estranha. Estranho que eu falo são as coincidências. Tudo bem, encontraram um bebê que tinha uma chave junto com ele. Ok, ali é parte de uma investigação. E através dessa chave eles encontram um armário que tem mais informações. Ali você encontra as fotos do casal e uns cartões de um host club. Eles tentam inicialmente ligar para o host club, que ninguém atende. Mas logo em seguida, eles acabam se deparando com um cara que ele está sendo atropelado pelo próprio carro, o que é engraçado. E quando eles resgatam esse cara, esse senhor, você descobre que ele conhece o dono desse host club. No caso, a filha dele vai casar com o dono desse local. Então, ele já leva os três para o casamento da filha, que tem o cara. E nisso ele vê o cara com quem ele trabalhava em apostas e que, de certa forma, arruinou a família dele. Sabe, uma coisa leva a outra, mas é muito simples. Da mesma forma, a criança está com fome ou precisa trocar fraldas e eles encontram as coisas. Eles estão no cemitério e eles encontram um túmulo de um outro bebê que lá tem exatamente o que eles precisam. Se fosse uma vez, não é um problema, mas tudo o que vai acontecendo é desencadeado dessa forma. Quando eles precisam de alguma coisa, essa coisa surge para eles. Eles vão à situação no casamento. Nisso do casamento, a Miyuki, ela é sequestrada, ela entra no meio de um tiroteio. Tem um cara que quer matar o chefe que eles acabaram de encontrar também. E que ela, junto com o bebê, é levada até um grupo, até uma casa que tem uma mãe que também teve um bebê e que está amamentando, e com isso ela consegue amamentar os dois bebês. E isso acontece com uma certa frequência. Eu entendo que você possa ter um problema com esse tipo de filme de coincidências, que vira tudo um Deus Ex. Eles precisam e surge. É uma coisa triste do roteiro. O roteirista não pensou direito e deu a solução mais simples. Eu até concordo, mas não para esse filme. Porque como aqui acaba sendo uma história de Natal, uma representação dos três reis magos tentando devolver Jesus, essas coincidências acabam sendo mais uma providência divina. Bem por aí mesmo. E o interessante dessa obra é que a presença da criança, no caso, a presença da representação de Jesus, ela faz com que os reis magos, os nossos três pares da sociedade, eles consigam resolver os seus problemas do passado. Na verdade, nem todos eles têm exatamente um problema. Sim, nós temos o Jin, que ele é alcoólatra, que ele perdeu a família. Não da forma como ele diz, mas ele realmente perdeu. Mas por causa do bebê, ele acaba coincidentemente encontrando a filha dele, que agora já tá indo para se casar. Super tocante a cena. Da mesma forma que você tem a Miyuki, que ela é uma fugitiva de casa, que ela esbarra com o pai. É um policial. E nós também temos a Hana, que ela, na verdade, ela não tem exatamente uma dívida do passado, algo que ela tenha que espiar. Porque os outros dois, eles sempre estão espiando. O Jin acaba sendo mais no fato dele ser um pai que abandonou a criança, abandonou sua filha e agora está tomando conta de uma filha. Da Miyuki, que fugiu de casa e agora ela está presa com essa criança, que também é uma representação de casa. Porque o filme todo ele fala sobre família. No caso, independente de quão estranha ela seja, mas é a família. Mas a Hana, que é a drag queen, no caso ex, ela não tá nessa expiação. Ela parece ser um personagem que ela entende que tudo aquilo é algo mágico, de certa forma místico.
que está acontecendo e ela conduz tudo. Sim, ela também tem um desenvolvimento, você entende que ela está nessa vida de sem teto não porque ela fez alguma coisa, mas porque ela está desiludida. Ela foi casada, o marido dela morreu e ela perdeu o propósito da vida. Mas não só isso, ela também foi uma criança que foi abandonada pelos pais. Então toda a busca dela em devolver a Kyoko para os pais e tentar entender a situação faz com que talvez ela consiga entender a situação da mãe dela que abandonou ela na sua infância. Então, Tokyo Godfathers acaba sendo um filme que ele entrega muita simpatia para os nossos personagens. A gente vê a situação deles. Talvez a gente não seja perdoável em algumas situações, mas a gente compreende. Mas também não é só isso. Ele apresenta também a situação de outros personagens que são os vilões realmente. No caso, esse aqui pode ser um spoiler interessante, mas a pessoa com que eles estão tentando devolver a criança, que eles estão tentando devolver a Kyoko, não é a mãe de verdade, e sim uma sequestradora de bebês. Não de bebês, ela sequestrou um bebê, mas se arrependeu. Então, tipo, ela é o vilão. Sim, nessa história, para alguns personagens, ela é o vilão. Mas ela também é uma mãe que estava no hospital e perdeu o bebê dela. E com a morte do bebê, ela viu que o seu relacionamento desmoronou. Então ela pensou num momento de pânico, numa desilusão, que se ela conseguisse um novo bebê, ela resolveria os seus próprios problemas. E o filme ele não tenta fazer ela ser do mal. Ele vai lá e mostra, aconteceu isso, ela fez isso, ela é culpável, sim, mas ela não é um monstro por ela ter feito isso. Ela tem os seus motivos e por que aconteceu. O próprio encontro dela com os personagens é muita coincidência. Porque nosso protagonista é basicamente desistido de encontrar a mãe, porque eles encontraram até a casa. Não tinha mais nada lá. Eles encontram a mãe, a suposta mãe, ao acaso. Ela tá tentando se matar agora pulando de uma ponte. E eles salvam ela e falam: era você que te procurava. Então, até nisso há uma coincidência. E, no caso, com a presença dessa moça, da sequestradora, que a nossa personagem, a Hana, ela consegue perdoar a própria mãe. Porque, sim, ela sequestrou o bebê, mas ela também fala que ela abandonou ele porque ela sentiu vergonha do ato que ela fez. E nisso a Hana acaba fazendo uma ligação com a própria mãe que a abandonou. Quando ela consegue perdoar essa mulher, ela consegue perdoar a própria mãe e dar um fechamento pro personagem. E com essas descobertas no final da relação da mãe, você vai ter um final bem climático, com uma perseguição de carro, com uma perseguição em um prédio e com uma tentativa de suicídio no final. E tem uma cena bem mágica no final, que Deus salvando o bebê, é muito nítido isso, a fantasia que ali apresenta. O filme ele se encerra com os verdadeiros pais do bebê indo conhecer nossos três sem teto e oferecendo a oportunidade de serem os padrinhos do bebê. E basicamente assim que fecha a história. O que eu gosto bastante de Tokyo Godfather, bem, eu não sei se foi bem uma crítica resumida da obra, não foi bem um cena a cena. Mas bem, é basicamente tudo isso que ocorre no filme. Mas o que eu gosto dessa obra, quando Kon, o Satoshi Kon, se coloca no lugar desses párias, no lugar de sem teto, ele consegue mostrar um Japão, uma Tóquio mais fria. Bem, nós estamos no inverno de qualquer forma, mas você vê que eles nunca são bem vistos. Podem ter pessoas piores do que eles no ambiente, mas eles são sempre o problema. Ele mostra, enquanto que nos outros filmes o Kon ele mostrava mais o problema da indústria de cinema, indústria de idols, aqui é um foco maior na sociedade. Não é em alguém, algum grupo, é em todos. Você tem várias cenas em que os nossos protagonistas eles são esculhambados de várias maneiras, desde eles pegarem o metrô e ninguém querer se aproximar deles porque eles estão fedendo,
até quando eles entram em alguma loja, tá todo mundo encarando eles, porque acaba sendo muito mais prático eles ignorarem a existência do que aceitarem que eles existem. Até como chega um momento que o nosso protagonista, o Jin, ele é espancado por um grupo de adolescentes que estão limpando as ruas. Em qualquer outro filme você esperaria que vai ter uma cena futura que vai ter uma revanche ou a polícia vai pegar eles. Mas quando você vê que aqui é tão pé no chão que isso nunca mais é relatado. Esses jovens, não vai acontecer nada com eles. E a gente nunca vai ter essa salvação, nunca vai ter essa vingança. É só mais um dia normal para pessoas que não se importam. E o que acaba dando a entender nisso tudo é que as pessoas dito normais na sociedade, elas nunca teriam encontrado esse bebê, porque o bebê estava no lixo, o que não é um lugar que as pessoas queiram ir. Então, só as pessoas invisíveis, no caso dos sem-tetos, teriam a oportunidade de salvar essa criança, de fazer algo tão nobre por pessoas que ninguém se importa. E na verdade, enquanto todo mundo ignora o lixo, os nossos protagonistas não ignoram porque eles não têm que entrar nele, eles vivem nele. Então é pesadinho de falar isso. E basicamente pra mim quer dizer que o Satoshi, nessa visão da margem da sociedade, ele consegue dizer que quem está à margem tem a maior empatia, o que consegue realmente resolver os problemas que as outras pessoas só ignoram. Indo para aspectos mais técnicos, a animação é linda, como sempre. Você tem quadros estáticos, você tem as passagens, é tudo muito bonito, muito brilhante, menos nossos personagens. Há um contraste muito bom. Também em relação à música, você tem a Nona Sinfonia, você tem Ode à Felicidade, você tem músicas de Natal cantadas em japonês, cantadas em inglês. E aqui a música, ela serve sempre para enaltecer. É o momento em que o Jin encontra a filha que ele não esperava encontrar no hospital, e você só escuta a música indo subir, 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 e você que ali é o ápice da felicidade do nosso protagonista. É esses pequenos detalhes que a música ela não se sobressai, mas ela faz uma composição perfeita. E para finalizar, uma coisa interessante dessa obra, eu falei bastante em coincidências, e elas realmente ocorrem, mas também existem outras pequenas coincidências que às vezes passam batido. Por exemplo, esse filme ele tem uma quantidade excessiva de acidentes de trânsito. É assim, sacanagem. Você tem moto que atropela alguém, bicicleta, carro, caminhão. Você tem uns acidentes bem bizarros que sempre estão próximos dos nossos protagonistas, mas que não afetam eles. Por exemplo, a cena mais clássica acaba sendo eles estão dentro de uma loja de conveniência, mas eles têm que sair porque estão querendo arranjar briga com ele, e segundos após vem um caminhão e bate com tudo. Mas você tem outras coisas também, tipo, eles levarem um segundo a mais para atravessar a rua porque eles estão com um bebê e tem tipo, tô dando aquela levantada assim e passa uma moto e bate na pessoa da frente. Eu achei muito bizarro quando isso acontecia, mas é aquela coisa para mostrar como eles estão sendo protegidos por uma força maior, ou simplesmente como é uma obra de Natal e nenhum mal vai acontecer com eles. E só para finalizar, o filme Godfathers, ele tem no Rotten Tomatoes uma média de 90% de aprovação e na audiência de 91%, que é extremamente alto. E em questões de faturamento, eu não tenho todos os números, mas eu vi que ele teve um custo de 2,4 milhões e só em vendas de DVD, Blu-ray, ele alcançou a marca de 840 mil, que é bastante coisa, mas eu não tenho em cinema, então fico faltando com esse detalhe. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de filme. Me deu bastante prazer em fazer ele, foram
8 páginas aí de textinho que eu preparei. Não sei se vai agradar a todos, mas de qualquer forma foi um grande prazer voltar a falar com todos vocês. E, por favor, não se esqueçam de comentar, compartilhar, curtir, se assim preferirem. Se inscrevam também se for legal. E até a próxima!